Graça e paz, irmãos, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Nós estamos com um problema no programa, no computador, não tem como projetar aqui o versículo, o texto bíblico, mas se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 16 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo. Quem já achou, diga amém. O capítulo, agora vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Uma parábola de Jesus muito conhecida. Uma parábola muito conhecida. Com certeza você conhece essa parábola. Hoje o meu sentimento aqui adorando ao Senhor era só ainda a Deus misericórdia, porque nós somos muito agraciados por Deus, porque nós não merecemos as coisas pelas quais Jesus Ele já preparou para nós. Nós não merecemos. É importante que você tenha esse sentimento agora. É importante que você tenha o sentimento de que você é totalmente dependente da graça de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra bem dura para todos nós, uma palavra bem verdadeira. São 5 alertas de Jesus sobre o inferno, para que você possa viver uma vida com sabedoria. Na verdade, ninguém gosta de falar do inferno, porque na verdade a gente acha que não vai para lá. Talvez eu esteja falando com vocês aqui e metade das pessoas que estão aqui estão caminhando para ir para lá, ou 80%, eu não posso julgar, ou todos nós estamos caminhando para o céu, mas há uma multidão aí fora que caminha para o inferno. E eu preciso deixar essa palavra para que a gente viva com sabedoria. Uma vez Jesus precisou dar um alerta para 3 classes que se achavam em Jerusalém: os saduceus, os escribas e os fariseus. Jesus fala essa parábola aqui para eles, para dar um ensinamento para eles, porque os fariseus, eles eram os religiosos, eles manuseavam a lei, eles eram os mestres, mas eles amavam a riqueza, amavam os primeiros lugares, eles achavam que já estavam lá em cima. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles achavam que depois da morte a pessoa ela viria novamente em outras vidas, e havia uma classe de saduceus que acreditava nessa forma da vida após a morte. E havia os escribas, que eram aqueles que copiavam o texto sagrado, e eles andavam nas ruas, faziam questão de que as pessoas olhassem para eles e dissessem assim: aqueles são os homens da lei do Senhor, os inteligentes. E um dia Jesus precisou falar para esse pessoal que achava que já estava no céu, que não era como eles pensavam. E eu acredito que Jesus precisa falar hoje aqui para mim e para você. Jesus é o maior pregador do inferno. Quem mais falou sobre o inferno e abriu as cortinas para a gente entender o pavor que é partir daqui sem Cristo foi Jesus. Se você não gosta da mensagem sobre o inferno, você tem um problema com Jesus e não com o pastor Hélio. Por isso, nessa noite, oro pela minha vida. Olha agora para a palavra de Deus, a partir do versículo 19. Jesus então está contando essa parábola, e ele diz assim: havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e ele, alegrando-se diariamente se alegrava no seu luxo. Mas havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, e esse homem estava cheio de feridas, e ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e além disso os cães vinham e lambiam toda a sua pele e as suas feridas. Verso 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, Abraão, pai da fé. Essa expressão, o seio de Abraão, era uma expressão usada e conhecida pelos fariseus, pelos saduceus, por esse pessoal religioso. Então Jesus, ele coloca essa figura de Abraão, porque eles se achavam os filhos legítimos de Abraão.
Então Jesus fala que aquele mendigo morreu e ele foi para o seio de Abraão. Já o rico também morreu naquele mesmo dia e ele foi para onde? Para o Hades. E lá no Hades ou no inferno, como tiver sua tradução aí, verso 23, ele ergueu os olhos e estando em tormentos, ele viu de longe Abraão. E ele viu também Lázaro no seu seio, próximo. E gritando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo recebeu coisas ruins, mas agora ele é confortado, e tu agora és atormentado. E além destas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco daí de onde você está para cá. Verso 27. Então ele disse: eu suplico então, ó pai Abraão, que tu envies à casa do meu pai, envia Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: lá eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas aqui era a lei, o Antigo Testamento, né, por assim dizer, já que o Novo Testamento não estava ainda em processo, porque Jesus estava aqui na terra ainda. Então a mensagem de Abraão é: lá eles têm Moisés e os profetas, lá eles têm como conhecer o caminho, lá eles têm, não é preciso. Então ele diz claramente no versículo 28, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí mais uma vez, aquele rico do seu tormento, no verso 30 ele diz: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. E ele lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Oremos. Nosso Deus e Pai querido, nós te agradecemos, como já te louvamos, oramos, colocamos diante de ti nossa vida, nós te adoramos por meio da nossa expressão de louvor, da música, Pai. Nós te adoramos por meio das nossas ofertas, da generosidade do nosso coração. Nós te adoramos por meio da nossa reverência nessa noite. E nós queremos te adorar agora, Pai, por meio da compreensão da tua palavra, da mensagem dessa noite. Que o Senhor nos ensine a viver aqui na terra com sabedoria, contando os nossos dias, para que nós possamos experimentar, ó Deus, do gozo celeste, da vida eterna, e não da vergonha e do desprezo eterno, Deus. Restaura essa mensagem, Pai, não apenas aqui no púlpito, mas na nossa vida, no nosso acordar, no nosso deitar. Restaura a mensagem, Deus, do nosso destino. Restaura essa mensagem, Pai, que faz cair por terra todo orgulho, toda altivez, toda prepotência. Restaura essa mensagem dentro de nós, Pai, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do inimigo, para que possamos lutar contra o pecado. Restaura essa mensagem dentro de nós, Pai, a mensagem que mais Jesus ensinou aqui enquanto esteve conosco. Restaura essa mensagem, Deus, do nosso destino eterno. Restaura nessa noite na vida daqueles que já faziam um bom tempo que não se lembravam que o inferno é real. Restaura essa mensagem na nossa vida, a começar de mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E que Jesus esteja preparando teu coração, que você esteja em sintonia espiritual, para que você possa receber essa palavra, porque na verdade a gente prefere na verdade falar sobre o amor de Deus, sobre a generosidade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Domingo passado preguei sobre a misericórdia de Deus, sobre o Deus que nos dá segundas chances.
No outro domingo retrasado, pregamos também nesse mesmo direcionamento, mas nessa semana o pastor Francisco ainda acometido ainda da Covid, recuperando, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra. Mas a primeira coisa, quando eu peguei na Bíblia para ouvir de Deus um direcionamento, essa palavra me veio à mente e eu ainda tentei fugir, mas quando fui abrir a Bíblia no versículo, no capítulo, a gente se deparou com esse texto. Então eu tenho certeza que Deus, quem precisa somos nós, mas Deus quer e vai falar aqui ao nosso coração sobre verdades que você precisa ouvir, porque a gente precisa compreender que talvez você ache que não vai para lá, para o inferno. E eu não estou aqui para dizer que você vai para o inferno, mas eu preciso te alertar do quão perigoso é ir para o inferno. Primeiro porque quando a gente não tem consciência do destino final. Daniel capítulo 12 verso 2, você pode abrir a Bíblia aí por favor? Daniel capítulo 12 verso 2, quando a gente não tem consciência do juízo final, quando a gente não tem consciência de que há um destino eterno, céu e inferno, nós vivemos a nossa vida aqui de maneira, eu poderia, como eu coloco, sem sabedoria. Porque quando a gente entende que nós estamos aqui de passagem, o nosso tempo aqui é curto, a pergunta mais importante que a gente precisa responder todos os dias, sabe qual é? Onde eu vou passar a minha eternidade? Essa é a pergunta mais importante que você precisa responder. Onde eu vou passar a eternidade? Para você que já é salvo em Jesus, lembre-se que Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim. Mas não é perseverar de qualquer jeito, não é perseverar vindo aos cultos da Igreja Batista no domingo de noite, porque vir ao culto da Igreja Batista no domingo de noite não te dá a credibilidade para entrar no céu, mas sim uma nova vida em Cristo, uma luta contra o pecado, uma consciência do que é o Evangelho, uma vida de testemunho, de renúncia. Já dizia Jesus: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não disse: quem quiser me seguir, frequente ou seja membro da Igreja Batista. Jesus não disse isso. Ele disse: quem quiser me seguir, tenha consciência de que o caminhar comigo é um caminhar estreito. A porta é estreita, a porta não é larga. Jesus costumava dizer para as pessoas que se aproximavam dele justamente a realidade. Em determinado momento Jesus pregou tão duro, que muitos dos que o seguiam deixaram de segui-lo. E ele pergunta aos apóstolos: vocês também não querem ir? Então eu não posso ser menos daquilo que Jesus foi, porque Jesus me chamou para ser discípulo dele. Se Jesus era duro, você precisa ser duro também, com amor. Duro com amor. Como que eu posso ser duro com amor? Fale a verdade às pessoas. Eu queria estar pregando essa mensagem aqui chorando. Eu deveria estar pregando essa mensagem aqui hoje chorando por milhares e milhares de pessoas que vão acordar, sabe como? Daniel 12, 2. O que está escrito em Daniel 12? Sabe por que eu deveria pregar essa mensagem chorando? Por causa que Daniel 12, 2. Jesus, ele se depara com pessoas religiosas que conheciam a palavra, mas que estavam caminhando para o inferno sem saber. E muitas vezes essas pessoas podem ser eu e você. Pode ser eu, pastor, pode ser você. Eu preciso passar esses alertas aqui que Jesus falou. Agora Daniel 12, 2, você já achou? Diz o que aí? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A mensagem sobre o destino da nossa vida, aonde eu vou passar a minha eternidade, ela é uma mensagem na totalidade das Escrituras. Está aqui no Antigo Testamento, Daniel. Jesus resgata, Jesus fala sobre o céu, mas Jesus fala sobre o inferno. Então, quando Jesus tem essa preocupação, é porque ele precisava deixar claro que não é como a gente acha, não é como a gente pensa que é como tem que ser, é como é. Hoje eu quero que você olhe para esse texto, essa parábola, e a gente vai encontrar aqui essas 5 verdades. Eu vou tentar ser rápido aqui, que eu tenho falado muito, para que você possa ir para casa e meditar nisso.
eu queria pregar chorando, eu deveria pregar chorando, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, que eu não consigo sentir o pavor do inferno como realmente deveria ser. Nem eu consigo, nem você consiga. Meu desejo era que Deus viesse aqui e baixasse aqui agora de uma maneira tão poderosa, tão pesada, que nem eu conseguisse falar, que eu só conseguisse chorar e dissesse: meu Deus, ou eu cantasse obrigado por me livrar do inferno, ou eu gritasse de pavor: não me deixa ir para lá, não me deixa ir para lá. Você sabe que a cada 3 segundos, isso não é um dado meu, a cada 3 segundos, a cada segundo morrem 3 pessoas. Eu vi esse dado numa mensagem, depois eu vi esse mesmo dado, numa outra palavra, e eu quero trazer isso aqui para você, para que a gente possa refletir agora. Por favor, peça para Deus preparar seu coração para receber essa palavra, que eu acredito que essa palavra seja a palavra mais importante que você vai receber nesse ano. Todas as vezes que alguém estiver falando sobre a volta de Cristo, sobre o céu ou sobre o inferno, preste atenção, porque quando a gente se alinha com as verdades da eternidade, a gente apruma a nossa vida aqui. Você quer tomar as melhores escolhas, quer fazer a sua melhor decisão? Responda essa pergunta: onde eu vou passar a minha eternidade? Então, esse dado dizia que a cada segundo morrem 3 pessoas no planeta Terra. A proporção que morre é a proporção que nasce praticamente. Mas eu queria imaginar que dessas 3 pessoas que partem para a eternidade, pelo menos uma, ela parte sem Jesus. Essa é uma realidade. Então você começa a imaginar: a cada segundo, uma pessoa está partindo para a eternidade sem Jesus. Comece a pensar: a cada segundo, uma pessoa parte para a eternidade sem Jesus, com o seu destino traçado para o Seol, para o inferno. Lembrando que no final de tudo, lá em Apocalipse diz que a morte, o inferno serão lançados no lago de fogo. Mas o que é o inferno? É isso que a gente vai entender aqui hoje. Então vamos lá, ó. Quatro segundos. Pelo menos 4 vidas agora já partiram para a eternidade sem Jesus. Você consegue imaginar isso? Sabe quantas pessoas morrem? Faça um dado, pesquisa no Google. Se você está achando que eu estou querendo chocar você, ser extremista, bota lá no Google. Quantas pessoas morrem a cada segundo? E eu fico imaginando que a gente perde tanto tempo aqui tentando responder tantas perguntas, que a gente quer que a nossa vida faça sentido, se isso aqui se resolver, se aquilo ali se resolver. E a pergunta mais importante da nossa vida é: onde eu vou passar a minha eternidade? Jesus uma certa vez disse que um rico resolveu acumular. Na verdade ele trabalhou, ele se esforçou, e como fruto do seu trabalho, como recompensa justa, porque a Bíblia fala que aquele que semeia, ele colhe. Então é impossível, a menos que Deus não queira que não chova ou uma série de coisas, mas quem semeia, colhe, e só pode colher aquele que planta. Mas um dia um rico soberbo, ele semeou, ele trabalhou, e ele encheu os seus celeiros de bastante alimento, mas ele deitou na sua cama e disse: agora minha alma descansa, porque agora você tem como aproveitar a vida, você resolveu todos os seus problemas estão resolvidos, está ali no seu celeiro. Aí diz assim que Deus aparece e fala para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma, tudo o que tu tens. Você trabalhou, você lutou, você resolveu seus problemas, seus dilemas, mas a pergunta mais importante da sua vida, aquele rico não conseguia responder. E Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema com dinheiro, muito pelo contrário. O apóstolo vai dizer que aquele que é rico, ele que seja rico ainda em prosperar na vida do outro, em abençoar. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro, mas eu acredito que naquele contexto de Jesus, na sociedade que Jesus vivia, e hoje também, as pessoas, quando elas têm muito dinheiro, elas resolvem muitos problemas, porque boa parte dos problemas da gente é dinheiro. Então, aparentemente, talvez alguém que tem esses problemas resolvidos, ele não se preocupa com a sua eternidade.
humanidade, porque ele começa a querer projetar aqui as coisas. E um dia Jesus olhou para aqueles discípulos, para uma multidão, mas também para um grupo religioso, os fariseus, os saduceus, e ele contou essa parábola. E eu fico me perguntando justamente se nós compreendemos o que está escrito nessa parábola aqui, a seriedade dessas coisas. E fico assustado em saber que muitas vidas estão indo para o inferno sem Jesus. Se você acredita em Jesus, talvez muitas pessoas não acreditam no inferno. Talvez você está vendo aí agora na internet, vai ligar também entrar nessa live, você que está em casa. Você talvez chegou aqui e diz assim: eu não acredito no inferno. Hoje é dia de você acreditar, viu? Você precisa acreditar. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que o inferno, olha o que está escrito aí. Vamos olhar para o texto. Quero ver se vocês concordam comigo, tá? Ou eu estou ficando louco. No versículo 24, aquele homem pediu misericórdia. Lá no inferno, ele pediu misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só, o inferno é um lugar onde não tem conserto. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. É impossível mudar o destino eterno de quem já passou para o outro lado da vida. Eu vou repetir, como falava o pastor Valdeci. É impossível mudar o destino eterno de quem já passou para o outro lado. O inferno não é um lugar para ter conserto. Fica muito claro aqui que o rico, ele tentou de várias formas, ele tentou até ser bonzinho, ele tentou até dizer assim: manda então que alguém vai ajudar meus irmãos lá. Não tem conserto. O inferno não é um lugar de conserto. Foi muito claro quando Abraão fala aqui, representando a pessoa de Deus, no versículo 26, olha o que está escrito aí: além de tudo está colocado, está posto um grande abismo entre nós aqui, eu e Lázaro, e vós aí, de sorte que os que querem passar de um lado para o outro não podem, é impossível, O inferno é um lugar de onde não se pode sair. É impossível um pecador pagar os seus pecados no inferno e sair. É impossível, mediante a Bíblia. Mas o diabo, astuto como é, ele criou algumas ideias. Inclusive uma delas era os saduceus, que falavam sobre a ideia de que, olha, os fariseus acreditavam na ressurreição daquela alma naquele corpo. Os saduceus não acreditavam, por ser uma classe mais filosófica. Eles acreditavam na ideia das almas que vão passando de um lugar, de um planeta para o outro. Eles acreditavam na reencarnação. E Jesus deixa claro nessa parábola aqui: é impossível você mudar o destino de quem já está lá. Eu quero que você entenda isso, porque ao longo da trajetória da humanidade, o diabo, ele é um sedutor. Ele tem tentado enganar, e ele tem conseguido enganar e tragar muitas vidas. Pensando ainda na pessoa, na existência desse ser, a gente precisa lembrar que ele desceu do céu, expulso do céu, não sozinho, mas ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos que estavam com ele no céu. Não é pouca gente não, é quase a metade. Eu quero que você reflita sobre isso. Aquele que atormenta a tua vida, aquele que quer ver você descrer da fé, é ele que é o tentador, o adversário, o enganador. Ele não tem um tridente, ele também não tem chifre, e nem muito menos ele tem um trono no inferno. Não existe um trono no inferno para o diabo. Entenda isso. O diabo não é o dono do inferno. Muito pelo contrário, na visão que João tem lá em Apocalipse capítulo 1, ele diz que aquele homem de cabelos brancos, dos olhos como chamas de fogo, dos pés reluzentes como um bronze polido, das roupas brancas, aquele Jesus que disse para João: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho a chave do inferno nas minhas mãos. Quem
manda no inferno é Deus. Você tem uma visão errada a respeito de Deus e Deus vai te revelar isso hoje, então não vai embora antes de eu falar, tá? Você tem uma visão errada de Deus. Pastor, como que você pode me dizer isso? Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando. Se você quer me julgar prepotente, eu aceito, julgue a minha pessoa, mas não julgue a palavra de Deus. Eu vou chegar lá. Talvez sua visão de Deus vai ser completamente mudada na noite de hoje. Eu louvo a Deus por isso, para você voltar para casa entendendo quem é o seu Deus. Porque para algumas pessoas, Deus, Ele anda de flor na mão, querendo abraçar todo mundo. E eu preciso que você entenda isso, porque a coisa é séria, gente. É sério. Se você partisse hoje para a eternidade, qual seria teu destino? Céu ou inferno? Será que algumas das decisões da tua vida não se ajustaram ainda? Porque você ainda não se ajustou com essa pergunta mais importante. Para onde você vai passar a sua eternidade? Primeira coisa, entenda, o inferno não é lugar de conserto. Baseado nisso, eu falo dessa astúcia do diabo, Rodrigo, porque criou-se uma ideia de purgatório. Purgatório não existe na Bíblia. Não existe um lugar onde aqui alguém aparece num sonho e diz assim: minha mãe está pedindo uma reza. Isso não existe na Bíblia, não existe. Eu sou livre pela Constituição brasileira para falar aquilo que a minha fé professa. Eu respeito, mas eu preciso pregar o que está na palavra. Se as outras religiões pregam coisas distorcidas da palavra, pregam que eu posso acessar o céu por pessoas A, B, C, D, F, G, por que eu não posso dizer que o purgatório não está na Bíblia? Eu posso dizer, e eu estou dizendo para você, esse lugar imaginário que se criaram para afagar a alma e dizer assim: não tem nada não. Da mesma maneira que num determinado momento da história estava a igreja vendendo pedaços do céu, as indulgências que foram vendidas, que enganaram muita gente, enquanto os líderes corruptos se uniram aos imperadores e corromperam a semente do evangelho na igreja primitiva. Mas Deus sempre dá um jeito de dar um sopro na história. Lutero não foi perfeito. Lutero perseguiu muitas pessoas. Lutero não é o pai do protestantismo. Muito antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero existia um padre chamado John Hus, um padre de uma paróquiazinha pequena. Ele leu a Bíblia, ele começou a entender que a igreja, o grande poder que se uniu com o império, estava corrompendo, porque estava entrando muitas coisas distorcidas dentro do que Jesus ensinou. E esse padre começou a pregar. John Hus começou a pregar, e aí chegou aos ouvidos do alto escalão da igreja do Senhor: o velhinho careca buchudo está falando coisas contra você. Pegaram John Hus, colocaram na fogueira, e enquanto ele estava sendo queimado, ele gritou e disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um pato. 100 anos depois, Lutero aparece. Mas antes de Lutero, quero lhe dizer, Lutero não foi perfeito. Lutero queria até reformar a igreja, não queria criar nada. Mas antes de John Hus, existiram muitos outros que saíram do meio daquela corrupção generalizada que estava acontecendo, introduzindo doutrinas e ensinamentos. Eu preciso falar isso para você, precisa cair uma ficha em você. Você precisa entender o abismo que está nos esperando se a gente não entender o que o diabo já fez na história para enganar as pessoas. Você não lê a Bíblia, eu não leio a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, ele usa princípios bíblicos, deturpa, aí aparece alguém na internet, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, falando que já está na Bíblia, deturpando outras coisas. E a gente, por não conhecer o que está na Bíblia, o diabo é muito astuto. Mas eu quero dizer que na história então, a igreja foi se corrompendo. A igreja foi se corrompendo. Lutero inclusive perseguiu muitos que consideram a origem dos batistas, a igreja batista, os princípios batistas são históricos antes da reforma. Com o nome batista, sim, nós existimos desde 1600 e alguma coisa, mas os princípios, separação de igreja e Estado, a autoridade da Bíblia como única regra de fé e prática, esses princípios muito antes de Lutero
colocar lá na catedral, porque era comum você chegar, quando você queria protestar, quando você queria deixar claro uma ideia sua, você chegava num lugar público e protestava lá. Uma coisa que Lutero protestou foi isso só, as indulgências. Não, a salvação é pela graça, ninguém pode sair do inferno por causa de dinheiro aqui, isso não existe. Lutero vai lá e aplica lá nas paredes daquela catedral, que eu esqueci o nome agora, 95 teses, baseado na leitura que ele fez da palavra de Deus, do livro da carta de Paulo aos Romanos. Mas eu preciso que você entenda que as origens sempre teve um povo que se manteve firme aos ensinamentos de Jesus. Perfeito, pastor, esse povo não existe nunca na face da terra, na história, povo perfeito, nem nós somos, mas a gente precisa entender a direção. E eu estou querendo dizer para você que o inferno, ele é um lugar de onde não se pode sair, mas as religiões têm dito que sim, algumas têm dito assim: você pode fazer isso, isso, isso e isso, com tantos dias faça isso, com tantos dias faça aquilo, com mais alguns dias faça isso. Aí caiu o pobre que não pode pagar, porque todas essas atuações eclesiásticas na vida da alma que se foi é paga. E quem não pode pagar? Algumas outras têm colocado esse sistema filosófico, porque a ideia da reencarnação não é a ideia de uma doutrina que surgiu no Brasil. A reencarnação é a ideia de que as almas elas sofrem por um período de tempo. Na verdade, o inferno é aqui, porque as almas elas vêm para cá para sofrer aqui. Quando elas chegam lá em cima, elas se preparam para pagar o que fizeram numa outra vida, e pagar o que fizeram numa outra vida, e pagar o que fizeram numa outra vida. E isso fica num ciclo interminável. Isso é uma ideia diabólica. Essa é uma ideia que não está na palavra de Deus. Vocês sabem que um pastor aí recentemente, Jesus disse assim, ore pela minha vida, viu gente, pelo amor de Deus, eu quero terminar logo. Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Você sabe quem que o diabo está corrompendo? As crianças. As crianças estão sendo corrompidas. Então, há alguns sistemas filosóficos, ou na área da sociologia, movimentos de pensamentos políticos, que começam a dizer coisas absurdas, dizendo assim: uma criança não pode dizer que é homem ou que é mulher. Ela nasce, ela tem que ser instruída sem gênero, porque quando ela crescer é que ela vai decidir se ela é homem ou se ela é mulher. Isso é um absurdo. Mas a grande mídia e o poder infernal está defendendo essa ideia. Então, recentemente vocês viram, uma grande marca fez aí uma propaganda, colocando as crianças falando como se aquilo fosse natural. E aí um pastor de uma igreja batista, que tem um colégio batista lá em Minas Gerais, resolveu dizer a verdade bíblica. Sabe onde ele foi parar? Onde é que foi que ele foi parar? Não, quase chegava lá. Onde é aquele lugar lá que as pessoas falam? Como é que eu esqueci agora? No Ministério Público, mas no geral lá em Brasília. Ele teve que ir para Brasília. Minha gente, você acha que a perseguição não começou ainda? É porque você não está se posicionando ainda como você deve se posicionar. E ele parou lá em Brasília, ele pediu a oração da igreja. E ele chegou lá e disse: menino é menino e menina é menina. Biologicamente eles nascem, Deus os fez, macho e fêmea os criou. Essa é a minha palavra. Eu sou livre pela Constituição para falar isso. A Constituição brasileira diz que o local de culto deve ser preservado, e a livre expressão religiosa, filosófica, você pode falar. Nosso país é um país democrático. Eu não posso desrespeitar, mas eu posso falar o que eu creio. Então por isso que eu não tenho receio nenhum de dizer as coisas que eu estou dizendo aqui para você hoje. Que o inferno é real, que o purgatório não existe pela palavra, e que se a reencarnação fosse a solução, eu pergunto a você: quais os pecados que Jesus cometeu para sofrer tanto na cruz de Calvário, se ele era o Filho de Deus? Uma vez conversando com um amigo, ele disse assim: Jesus era um espírito de luz. Eu disse: mentira. Jesus é a própria luz, eu sou a luz do mundo.
Eu disse, se Jesus era um espírito de luz, por que ele sofreu tanto? Por que bateram na cara? Por que ele foi tão humilhado? Porque ele foi chamado de bastardo a vida inteira? Porque ninguém nunca entendeu o mistério da encarnação? Porque diziam que Maria traiu José, que Jesus era um bastardo? Porque ele foi humilhado a vida inteira? Porque os próprios irmãos não acreditaram nele, só acreditaram nele depois que ele ressuscitou. E você quer dizer que Jesus não sofreu nessa vida? Jesus foi odiado. A morte de cruz era a morte destinada aos piores pecadores. Agora me responda, se as pessoas vêm aqui na terra para pagar os seus pecados, qual foi o pecado de Jesus? Você está dizendo que Jesus é um espírito de luz, como assim? Me explica. E a pessoa não soube explicar. O inferno é um lugar de onde você não pode sair de lá nunca. Pela Bíblia eu posso afirmar, pastor, mas e se Deus, lá na eternidade, Manu, resolver tirar todo mundo do inferno? Ele vai tirar. E eu vou dizer para vocês, e amém por isso. Mas eu não posso afirmar uma coisa que não está na Bíblia ainda. Eu não posso viver baseado em suposições do que eu acho. Então, pela Bíblia, nesse momento, aquele rico se desespera e diz, me tire daqui, misericórdia. O inferno é um lugar onde não se pode sair. Ficou claro aqui também que o inferno é um lugar, olha o versículo 23, se você puder ler, todo mundo leia, do jeito que está na sua versão aí, em voz alta. No versículo 23, é a segunda coisa que eu quero dizer, o inferno é um lugar de tormento. Verso 23, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3 já. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando ainda em... Leia aí em voz alta, leia para você mesmo. Ele ergueu os olhos, ele estava em tormento. Em várias passagens, em outras passagens, Jesus vai dizer que vai haver choro e ranger de dentes. Jesus vai chamar o inferno de trevas exteriores. Aqui eu não vou citar aqui, porque senão a gente passa a noite toda aqui. Eu sou muito prolixo, eu demoro demais falando, misericórdia. Mas Jesus chama o inferno de um lugar onde o bicho nunca para de roer. Jesus ora por Geena lá, que era um lugar onde era jogado o lixão. Era um lugar onde no Antigo Testamento as pessoas jogavam as crianças para sacrificar ao Deus Maloque. Era um local onde o fogo nunca parava. E aí na época de Jesus esse local não era mais destinado aos adoradores de Maloque. Ninguém jogava criança mais lá. Mas o que acontecia? Na época de Jesus, esse mesmo local lá era jogado assim, os corpos dos indigentes, os leprosos que morriam nas ruas, o lixo todo de Jerusalém. Era um lugar onde o fogo nunca parava de ser consumido, sempre a fumaça, era o Geena. Então Jesus ele usa aquele lugar e diz assim, olha, o inferno é como o Geena, ele é um Geena, o fogo nunca para. Você consegue imaginar isso aqui? Então Jesus vai chamar o inferno de um lugar de tormento. Verso 23, ele ergueu os olhos estando em tormentos. O inferno é um lugar de tormento. Deixa eu falar isso aqui para você antes de você ir embora, que eu sei que tem gente que pode ter que estar querendo ir embora. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te rasgar aqui, tá? Eu vou te rasgar aqui agora. Eu vou apresentar para você Deus, um outro lado de Deus que você talvez não quer enxergar, você precisa enxergar nessa noite. Deus ele é amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Deus me ama, eu sou pecador, talvez eu seja o mais pecador aqui nessa noite, mas eu tenho certeza do amor de Deus sobre a minha vida, e isso ainda me coloca justamente numa condição de ser agraciado, eu e você. Deus é amor, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todas as pessoas de qualquer jeito tenham a vida eterna. É assim que está na Bíblia? É assim que está na Bíblia, gente. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crer é crer, e a palavra, porque o português é uma língua brincadeira, mas uma língua que tudo é muito relativo no português, né? Mas as palavras no português elas não têm significado profundo. Muitas palavras da nossa língua portuguesa vêm das palavras latino, grego, porque as palavras gregas elas têm uma conotação sempre de ação. Não é crer de acreditar que Jesus existe. Todo aquele que nele crê, é que o crer aqui está envolvendo obedecer. É aquele que caminha, todo aquele que crê, que vem.
é aquele que diz assim: isso aqui se você tocar aqui você morre. Aí Jesus está dizendo assim: todo aquele que tocar aqui vai morrer, mas vai viver comigo. Aí você diz assim: eu creio que isso aí realmente é o que Jesus disse, mas você não pega. Você está entendendo? Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Jesus, mas não se envolve. Não se envolve, não tem relacionamento com Jesus. Vem na igreja todo domingo, toda quarta, mas não tem. Eu não estou falando de cometer pecados, nós somos falhos. Eu estou falando de ter consciência deles. E aqui o que eu estou querendo dizer para você é que Deus é amor. Deus, Ele é amor. Na vida de todos, Deus olha e diz assim: eu amei o mundo, eu providenciei uma maneira de vocês se relacionarem comigo e de vocês se livrarem do inferno, porque o inferno não foi preparado para vocês. Jesus disse assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Jesus falaria isso no fim dos tempos. O escritor, o Evangelho de Mateus vai dizer que quando Jesus fizer a separação dos que estiverem à direita, dos que estiverem à esquerda, Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para você, mas o diabo corrompeu a mente de Adão, e o pecado de Adão gerou morte. Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 5, verso 12: como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a morte, assim também a morte passou a todos que pecaram. Nós já nascemos com essa essência do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado corrompeu o planeta Terra. Você precisa entender isso. Então eu quero poder agora te mostrar um outro lado da moeda, e essa moeda se chama Deus. Eu quero te apresentar o Deus que você serve. Eu quero te apresentar o Deus que você ora a Ele todas as madrugadas, todas as manhãs. Eu quero te apresentar. Se você já conhece esse Deus aqui, se você já conhece essa revelação aqui que eu vou falar agora, eu vou citar aqui, amém. Se você ainda não conhece, abre o teu coração, deixa esse Deus te abraçar. Porque o mesmo Deus de João 3,16, que amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo Deus de João, o mesmo capítulo 3, o versículo 36. E lá no versículo 36 do capítulo 3 de João, é o mesmo Jesus que está falando, é Jesus que está pregando. Ele diz assim: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Então, para você que acha que Deus é amor, eu te digo: Deus é amor sobre a vida daqueles que se escondem por trás da cruz, que querem pagar o preço, que querem dizer assim: eu amo Jesus, sou discípulo de Jesus. Jesus, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho pecados já de nascença, já nasceu comigo uma natureza horrível, mas eu preciso me aproximar do Senhor. O Senhor morreu por mim, eu estou caminhando, se eu cair, segura na minha mão. A esses que reconhecem Jesus, sim, mas aqueles que estão aí de boa, achando que ser cristão é simplesmente estar na igreja, sentado num banco, entregar uma oferta, isso já é suficiente. Isso não chega nem a 1%. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhe para a sua Bíblia, se você puder acompanhar. Verso 23: no inferno ele ergueu os olhos e estava em tormentos. O inferno é um lugar de tormento. Mas para que você possa dizer assim: mas como pode ser isso, pastor? Um Deus de amor. Não, pastor, Deus é amor. Um lugar de tormento? Não, isso não entra na minha cabeça, pastor. Deus não é assim. Apocalipse capítulo 14, versículo 11: não haverá descanso no inferno. Eu queria pregar isso aqui chorando, porque eu sou um miserável pecador. Eu não estou falando aqui para assustar você não, misericórdia, estou falando aqui porque eu amo muito você. Apocalipse 14, 11 diz assim: a fumaça do seu tormento, do tormento daqueles que estão lá no Hades, sobe para todo sempre na presença do Cordeiro de Deus. Como que pode, pastor, Deus contemplar o sofrimento, o tormento? Deixa eu te apresentar mais um pouco mais sobre Deus.
Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Deuteronômio 4, 24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Isaías capítulo 30, verso 27. Vejam de longe, vem o nome do Senhor. Ele vem com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é como um fogo. Não é como um fogo. A sua língua é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 28, 29. Porquanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, com temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, Isaías 33, versos 13 e 14. Vocês que estão longe, escutem o que eu estou fazendo. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apoderará dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Êxodo capítulo 24, versículo 15 ao 17. Quando Moisés subiu lá no monte, a nuvem cobriu o monte Sião, e a glória de Deus permaneceu sobre o monte Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, todos estavam vendo a glória do Senhor. Parecia um fogo consumindo todo o monte. Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, fogo. Levítico capítulo 9, verso 24. Saiu então fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, se prostraram com o rosto em terra. Você imagina, o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele colocava a oferta e o povo ficava lá fora dizendo assim: se sacerdote pecou, ele está frito, ele vai voltar só a corda aí. De repente o povo via, caía fogo do céu e consumiu o holocausto. Um profeta, Elias, diante dos profetas de Baal, fez a mesma coisa. Os profetas de Baal, eles eram os grandes adversários na época de Elias lá, porque eles adoravam outros deuses, né? O Baal, o Deus da terra, o Deus da chuva, é o Deus que manda as colheitas. E Elias gritava e dizia: não, só existe um Deus, só existe um Deus, só existe um Deus. E um dia Elias resolveu fazer um desafio, e o desafio era o Deus que descer fogo do céu e queimar a oferta no altar. Esse é o Deus que existe em Israel. E aí os profetas de Baal se cortaram, dançaram, rasgaram as roupas, gritaram, e foi o dia completo, e nada de descer fogo do céu. Aí quando eles se cansam, eles dizem assim: vocês cansaram, eu posso agora fazer um alô lá para cima? Vai, Elias, deixa eu ver agora o que tu faz. Eles dizem: não, mas peraí, primeiro vocês colocam a água aqui, derrama essa água toda aqui, encharca, deixa tudo encharcado, deixa tudo molhado, molha ao redor também do altar. É brincadeira um negócio desse? E aí Elias coloca suas mãos para o céu e diz assim, começa a orar e clamar para esse Deus. E o que é que acontece? Desce fogo do céu. Como que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Fogo do céu. Nosso Deus é um fogo consumidor. Um dia Nadab e Abiú, Levítico 10, 1. Os filhos de Arão pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, e eles acrescentaram incenso e trouxeram um fogo profano perante o Senhor. Eles não fizeram como Deus havia mandado que fosse feito o sacrifício, sem que eles tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e matou todos eles, os dois. Eles morreram perante o altar do Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei à vista de todo o povo. Você não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Nadab e Abiú eram os filhos lá de Arão, que era aquele parceiro de Moisés. Mas Nadab e Abiú resolveram fazer as coisas do jeito que eles achavam que poderiam fazer. Mas Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Números capítulo 11, verso 1.
em diante, aconteceu que o povo começou a se queixar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu de uma tal maneira que fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu todas as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor, e aí o fogo se extinguiu e se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Gente, tem aqui mais uns 14 versículos só mostrando esse lado da ira de Deus, do fogo consumidor. Então o inferno é um lugar de tormento. Ao invés de você ficar pensando assim, mas como que a alma sofre? É melhor você pensar assim: para onde eu irei quando eu partir daqui? Porque enquanto você pergunta, mas a alma não sofre, a alma sente dor, eu vou estar lá em corpo, como é que é isso? Eu vou ressuscitar num corpo para sofrer no inferno? Enquanto o diabo enche tua cabeça com essas ideias que não vai para lugar nenhum, você deixa de responder a pergunta mais importante. Jesus não é um mentiroso, e se ele falou que o fogo é eterno e o tormento é eterno, é porque é. Então essa é a pergunta que você tem que responder. E é impossível, uma outra coisa para te dizer aqui, impossível a gente mudar a maneira que Deus escolheu para evitar a maneira de sofrer no inferno. O rico disse assim: deixa com que algum dos mortos vá lá, ou manda que Lázaro mesmo vá lá, faz algum jeito. E aí Deus fala assim: não, lá eles têm Moisés, os profetas, Joelma. É impossível mudar o jeito de não parar lá. Deixa eu explicar aqui para você de novo. O que eu quero dizer aqui agora é a quarta coisa, tá? É impossível mudar a forma de não parar no inferno. A única forma de não parar no inferno é compreendendo o que está aqui escrito. Não é sendo bonzinho. Se caridade livrasse a gente do inferno, Jesus não precisaria vir morrer aqui, minha gente. Que tem muita gente fora da igreja que é muito mais caridoso do que você que está aqui. Tem pessoas que entregam os bens que têm para... Cabe a Deus julgar cada pessoa. Eu não estou aqui dizendo que quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu estou dizendo aqui que a salvação deste lugar é por meio de Jesus. É isso que eu estou falando aqui. Então o inferno, ele é um lugar onde... Deixa eu lembrar aqui rapidinho para você fechar a conta aí, tá? Um lugar de tormento. É um lugar que não tem conserto. Não deixe para consertar, para se ajustar do lado de lá. Nem confie em quem vai ficar aqui não, tá? Não tem conserto. É um lugar de tormento. Eu pulei uma aqui, eu falei a quarta é essa de fato, que é impossível a gente não parar lá de uma outra maneira. Como que eu faço para Jeová não parar no inferno? Conheça as escrituras, conheça Jesus, se aproxima dele, conhece o que ele prega, lê os evangelhos, entende o que ele pede. Se você quiser, você não aparece mais aqui na Igreja Batista, você só leia os evangelhos e a leitura dos evangelhos e a compreensão do Espírito Santo na tua vida vai te trazer de volta para esse lugar. Mas se você fizer um teste assim, eu vou voltar para casa, nunca mais eu apareço na Igreja Batista, eu vou ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles vão te trazer para cá novamente, se você ler com o Espírito Santo do teu lado. Mas deixa eu dizer uma coisa, que algumas pessoas me perguntam: ô pastor, quando a gente partir para a eternidade, a gente vai lembrar das coisas? Deixa eu dizer para você, o inferno é um lugar de lembranças amargas. O inferno é um lugar de consciência. É muito claro no texto, na parábola, quando Jesus fala que aquele rico lembrou-se. Olha o versículo 25. Versículo 25, o próprio Abraão, ou Deus ali, né? Ele pede para que o rico lembre-se. Ele diz assim: ei, lembra-te que na terra você vivia de boa, você teve uma vida tranquila, você só não lembrou que um dia você iria prestar conta comigo. Lembra-te de quem era esse Lázaro aqui, que você vivia esnobando, que vivia sendo lambido pelos cachorros, que vivia desejando comer as migalhas que caíam da tua mesa. Lembra-te. Então o inferno é um lugar de consciência. Como dizia o pastor Valdeci, o inferno é um lugar onde a consciência nunca para de acusar. Ele lembrou-se de Lázaro, ele reconheceu Lázaro, ele lembrou-se dos seus irmãos e ele entendeu que o inferno não é um lugar de misericórdia. Isso é triste, gente.
O inferno não é um lugar de misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não. Pai Abraão, deixa Lázaro tocar o dedinho dele na água, na minha língua. Não. Então, gente, eu fico pensando, se você esquecer de tudo e você se lembrar só dessa última coisa aqui que eu já falei, que o inferno é um lugar onde não tem consolo. Sabe, aqui nós somos consolados. Nossos corações estão partidos por várias coisas, mas a gente é consolado, a gente é confortado, a gente recebe um abraço de um amigo, de uma esposa, de um filho. Aqui, por mais que os problemas sejam grandes, você sempre vai ter alguém para estar aí com você. Mas o inferno é um lugar de solidão. Não existe festa no inferno, não existe rave no inferno, não existe mordomias no inferno, não existe bacanal no inferno. No inferno é um lugar de tormento eterno, onde ninguém sai de lá. E você pensar que você caminhava para esse lugar e Jesus te tirou de lá, gente. Você lembrar que você caminhava para esse lugar e Jesus, Ele veio aqui, desceu aqui nessa terra, morreu no seu lugar, para que você pudesse não chegar lá. E você agora está aqui. Qual é o destino da sua alma, da sua vida? Se você partir hoje, céu e inferno, para onde você vai? O inferno é um lugar de tormento eterno, ninguém sai de lá. O inferno é um lugar onde não há conserto, não posso mudar meu destino depois de chegar lá. O inferno é um lugar onde eu não vou ter como recomeçar. A hora de recomeçar é aqui e agora. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. O inferno é real, mas quero te lembrar também que o céu é real. E na próxima oportunidade eu vou pregar sobre o céu, amém? Hoje eu falei sobre o inferno porque Jesus falou no meu coração para a gente alertar a igreja. Ontem na reunião de liderança nós tivemos um encerramento, uma fala de uma irmã, de um sonho que ela teve, de uma visão que ela teve. E a irmã falava aqui chorando da visão que teve e de como é terrível quando Deus fala. Porque é maravilhoso ouvir Deus e obedecer, mas a Bíblia diz assim: horrenda coisa, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, Deus é amor, mas Ele é justiça também. O inferno não foi preparado para você, entenda isso. Deus não quer te colocar lá. Eu não acredito na doutrina que diz que Deus criou alguém para colocar no inferno, embora alguns teólogos acreditem nisso. Eu encontro muito mais textos bíblicos para crer num Jesus que diz assim: estou à porta e bato, e bato, e bato, e bato. E se alguém abrir, eu chego e eu faço nova todas as coisas. Eu creio no Jesus que diz assim: se alguém quiser vir após mim. Eu não creio num Deus que nos criou para botar a gente no inferno. É por isso que Ele enviou Jesus, por mim e por você. Mas vá para casa pensando assim: meu Deus, o inferno é real. Você é real, você é um fogo consumidor. O Senhor é um fogo consumidor. O Senhor está irado com a minha vida. O Senhor, a Bíblia diz que Deus diz assim: eu odeio o perverso. Tem uma ideia que ele diz assim, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Ele deu o seu filho, Ele ama o pecador, mas é para todo aquele que nele crê. Você precisa entender isso. Não tenha medo de pregar o evangelho, não. Por que os crentes dizem que quem não entregar a vida a Jesus vai para o inferno? Porque Jesus disse que quem crê nele tem a vida, mas quem não crê tem a ira de Deus. Eu preciso que você saia daqui entendendo isso, para que você faça na sua vida as decisões sábias. Como que eu ajo com sabedoria? Veja bem, eu vou só te dizer uma coisa. Eu coloquei assim: verdades sobre o inferno que te farão agir com sabedoria na vida. Eu poderia dar vários exemplos, eu vou dar só um para a gente encerrar, para você não achar que foi um fake news a mensagem. Jesus disse assim, Lourdinha: se vocês não perdoarem as ofensas dos que vos ofendem, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus está dizendo assim: você não quer parar lá no inferno? Quer viver? Então vive aqui com sabedoria. Alguém te magoou? Libera perdão logo. Mas pastor, como que eu vou perdoar? Lembra do inferno? Ah, mas eu vou me humilhar.
Os que se humilham são exaltados. Você quer viver aqui no salto alto, mas no final da vida ficar feito rico? Então entende qual é a sabedoria do céu? Você perdoa, você ama, você se doa, você se entrega, você é humilhado, você entende o que Jesus disse: se alegrem quando vocês forem perseguidos, pulem, exaltem, porque perseguiram assim os profetas. Quem entende a realidade do inferno, vive aqui com sabedoria, não guarda mágoa, não junta doença no corpo por causa de raiva, de mágoa, de sentimento de complexo, de inferioridade, nada disso. Deus te fez assim como você é, porque Ele te fez para o céu. O diabo tentou corromper. Então, quer viver com sabedoria, lembra sempre do inferno e lembra sempre do céu, porque é esse o negar. Jesus disse: negue a si mesmo. Aí eu faço o quê? Eu digo: poxa, eu vou ter que falar com o Rodrigo, negue a si mesmo. Mas não vou, Deus, era o Rodrigo que errou comigo, ele que deveria. Negue a si mesmo. Se alguém quer me seguir, negue. Quando eu nego a mim mesmo, eu digo: Rodrigão, desculpa aí, tá? Aí o inferno está ficando assim, mais distante de mim. Você entendeu isso, meu irmão? Amém? Quer viver com sabedoria? Não esquece do inferno, um dia sequer. Aí alguém diz assim: nossa, eu fui para a igreja para alguém falar do inferno. O inferno não é para te deixar vivendo acabrunhado, não. O inferno é para te deixar vivendo aqui a todo vapor, aproveitando a vida, cada segundo. Aí a mulher, aí Lurdinha, vai dormir magoada com Zé Carlos. Um deita para o lado, o outro deita para o outro. O que é isso? Quem está ganhando com isso? O inferno. Aí no dia seguinte, Zé Carlos amanhece com as formigas na boca. E aí? Misericórdia. Então o crente tem que ter sabedoria. E se o Lurdinha lembrar assim: eu não posso, eu tenho que abraçar esse barbudo, porque se eu não perdoar ele aqui agora, eu posso ir para o inferno. Então o inferno é orientação, e o céu é orientação. Amém, 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 meu irmão. Se você tem agora no seu coração alguma mágoa de alguém, fique pensando. Amém. Olha agora no seu coração, tá? Seus pecados Jesus perdoou. Amém? Agora olhe para o seu coração. Ontem a gente finalizou a reunião da liderança aqui da igreja com o testemunho do irmão, com a fala do irmão Erson, dizendo assim: Deus tem alguma coisa contra mim, contra vocês. Deus tem alguma coisa contra nós. Há ajustes a se fazer. Então, coloca no teu coração aqui agora: quem tem mágoas, se você guarda mágoa de alguém, certo? Se você guarda mágoa de alguém, está chateado com alguém, não liberou perdão para alguém ainda, ou se você se sente humilhado de alguma maneira por Satanás, eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero que você vá para o céu. A Bíblia diz assim: que não brote no seu coração nenhuma raiz de amargura, para que vocês não sejam privados da graça divina. Então, você não perdoou o pai, a mãe, o avô, o tio. Pastor, mas fulano morreu e eu não perdoei. Quem morreu, acabou. Foi. Pensa a partir de agora, porque eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você caminhe aqui conosco com destino ao céu. Então vamos orar, clamar pela misericórdia de Deus agora, que o Espírito Santo venha, que te dê força, que você chegue em casa, que você manda aquele WhatsApp e diz assim: ei, abençoado, te perdoo, tá? Ou não precisa nem dizer isso, basta dar um bom dia, uma boa tarde. Ou se há outras áreas na tua vida, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar. Ore comigo e ore pela minha vida também. Pai querido, Deus eterno, Deus de graça e de misericórdia, as realidades do inferno, elas são tão terríveis, Pai, quanto que Jesus nos ensinou. Eu queria orar ao Senhor nessa hora chorando, mas eu ainda não sou capaz de sentir o drama do inferno como é. Mas eu queria te pedir misericórdia pela minha vida, pela vida de toda a tua igreja que está aqui, todos esses guerreiros, essas guerreiras que têm sido chamados para viver uma vida santa. Eu quero orar por eles, Pai, para que eles sejam livres do inferno. E eles já deram esse primeiro passo. A maioria aqui já entregou a vida a Jesus. Outros não te conheciam de perto, como um fogo consumidor, como um Deus irado, mas que nessa noite conhecem. Eu quero orar por esses que estão pensando: meu Deus, eu estou no inferno. Eu quero orar para que o Senhor os ajude a liberar perdão, a liberar graça sobre a vida de outras pessoas. Eu quero orar, Pai, por aqueles que ainda não abandonaram, que ainda estão envolvidos com
com os pecados de estimação, que não tem lutado, que não tem buscado se livrar, que não tem feito, que não tem se esforçado pelo menos, Pai, que o Senhor possa colher na noite de hoje uma igreja que vai se esforçar para não pecar. Eu declaro, eu desejo sobre a tua igreja, sobre a minha vida, que o pecado seja um acidente de percurso e não algo planejado, que a gente venha planejar fazer. Que o Senhor desça com seu temor na sua igreja, Pai, para que nós possamos ver mais e mais maravilhas no nosso meio, para que a gente viva com sabedoria, para que a gente ofereça o outro lado como Jesus nos ensinou, para que nada nesse mundo nos afete, porque os nossos olhos estão na eternidade, para que o diabo não venha também lançar condenação a nós, porque quando ele lançar condenação a nós, apontando nossos pecados, nós vamos apontar para ele a cruz, e nós vamos apontar para ele o destino dele, que é o inferno. O meu não, o nosso não, a nós ainda há esperança. Estamos aqui gratos a Ti nessa noite por isso, gratos a Ti nessa noite por isso, Deus. Nos ajuda a viver com sabedoria aqui nesse mundo, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir à irmã Miriam que vem aqui, que ela quer dar um aviso. E enquanto a irmã Miriam chega aqui em cima, feche sua cabeça aí nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nesse instante nós continuamos orando nessa noite, te pedindo, Deus, nesse instante agora, especificamente pela irmã Maria, a esposa do nosso irmão Theo, Pai, que se encontra agora naquela sala de hospital, Deus, sozinha, não, porque o Teu Espírito Santo está lá com ela, Pai. E assim como o Senhor tirou muitos, assim como o Senhor fez na vida de muitos aqui, livrando da morte, se ainda não chegou, Pai, o dia dela partir, que o Senhor possa usar toda essa situação para que ela se firme ainda mais, para que a sua família também se firme, para que ela tenha um lindo testemunho, Deus. Se ainda não é a hora dela ir, Pai, que o Senhor possa aliviar as dores e trazer ela o quanto antes para cá. Nós oramos e desejamos que assim seja feito a nossa vontade, porque cremos que essa vontade é boa, mas sabemos que a nossa vontade está debaixo da Tua, Pai. Mas nessa noite tua igreja aqui coloca a vida da tua serva, a irmã Maria, que o Senhor possa trazê-la em paz para casa, para poder cuidar dos seus filhos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja misericordioso e faça isso em nome de Jesus, amém.